2024 é ano de eleições municipais, então mais do que nunca o momento de discutir a cidade que nós queremos com quem quer ser prefeito. Pela rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, nosso convidado de hoje é o deputado federal Kim Kataguiri. Deputado, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Prazer estar aqui, Simone. Vou começar pedindo que o senhor se apresente. Embora o senhor já seja deputado federal por 2 legislaturas, queria que o senhor se apresentasse, o senhor dissesse sua idade, sua formação e outras características que o senhor acha que o identificam. Perfeito. Bom, sou Kim Kataguiri, deputado federal, como você colocou, em segundo mandato. Fui presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Construí minha trajetória política sendo militante e organizando manifestações junto com o Movimento Brasil Livre pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que nós consideramos que tenha sido o pior governo aí desde a redemocratização. Fomos às ruas em diversas vezes nas maiores manifestações da história do país para derrotar esse governo que à época conduzia o Petrolão, que à época saqueava as nossas empresas estatais. E a partir da minha experiência como militante político, participando das manifestações de rua, eu vi que o Congresso Nacional não de fato representava uma direita legítima, verdadeira, que de fato encampasse os valores para fazer uma oposição naquela época incisiva ao governo Dilma. Eu me lembro que nas primeiras manifestações das quais eu participei, nem os parlamentares que se diziam de oposição na época do PSDB defendiam o impeachment, eles eram contra, diziam que a Dilma tinha que, aspas, sangrar até o final do seu mandato para depois eles vencerem as eleições, o PSDB vencer as eleições facilmente em 2018, no final do mandato da Dilma. E é uma estratégia que eu e todos os meus colegas de movimento reputamos fracassada, porque foi exatamente o que foi feito com o mensalão, Não defenderam o impeachment do Lula, a época em que ele estava à frente do governo, no então maior escândalo de corrupção da história do país, e deixar o PT sangrar só fez com que ele vencesse a reeleição, elegesse a Dilma e reelegesse a Dilma. Então, a minha trajetória política foi construída defendendo o endurecimento de leis penais na segurança pública, defendendo a meritocracia no serviço público, de que os melhores funcionários sejam premiados pelo seu bom desempenho na área da educação, na área da saúde, na administração pública de maneira geral, que você tenha menos impostos, que você tenha menos peso do governo nas costas de quem quer empreender. Então, a minha trajetória foi construída em cima desses valores de livre mercado, de desburocratização, de ser linha dura em relação ao cometimento de crimes, de defender lei e ordem, e até hoje eu mantenho essa postura. Ok, então vamos começar agora com as propostas, efetivamente, para a cidade de São Paulo. Hoje, segundo as pesquisas, o problema que mais incomoda o paulistano é a zeladoria, ou aliás, a falta de zeladoria na cidade, principalmente os buracos nas ruas de São Paulo. Queria conhecer quais são as suas propostas para a zeladoria. Como é que o senhor pretende cuidar das ruas, dos parques, enfim, das questões dos jardins que tanto hoje incomodam o paulistano? Olha, eu, na minha formação de jovem, à época do ensino médio, também cursei ensino técnico em processamento de dados, trabalhei durante um período como programador e vejo que muitos dos problemas da cidade de São Paulo já foram solucionados em outras grandes metrópoles ao redor do mundo com o uso de tecnologia e de inteligência artificial. E mesmo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, nós temos exemplo disso. Eu fui recentemente a Hortolândia, uma cidade do interior de São Paulo, conhecer o trabalho de uma empresa chamada Mapzer. E essa empresa, ela coloca carros com câmeras com inteligência artificial para rodar a cidade inteira e verificar se tem problema de lixo, se tem pichação, se tem buraco na rua, se tem o asfalto está se esfarelando, se tem problema de poda de árvore. Tudo isso é mapeado e aí a prefeitura conhece cada buraco que a cidade tem, conhece todos os problemas de zeladoria da cidade e não necessita do cidadão ligar, como aqui na cidade de São Paulo, no 156, para pedir uma poda de árvore, para pedir uma retirada de lixo, para pedir uma limpeza de bueiro. Tudo isso já é feito utilizando a inteligência artificial, utilizando esse mapeamento da cidade, e isso reduziu drasticamente nas dezenas de milhares o número de reclamações em relação à zeladoria urbana. Eu quero trazer para a cidade de São Paulo esse uso de tecnologia, esse conceito de cidade inteligente, que tem sido pautado no mundo inteiro. Aliás, a cidade de Curitiba recentemente venceu um prêmio sobre cidade inteligente, e São Paulo não faz o mínimo, como colocar um sensor no bueiro para saber quando é que ele precisa ser limpo, para não alagar, para não ter enchente, como você saber onde é que estão os buracos na cidade. Os contratos, aliás, na cidade de São Paulo, de asfaltamento, por exemplo, na minha avaliação,
são péssimos, porque você paga a empresa com base no volume de asfalto que ela jogou. Então, o que o Tribunal de Contas do município atestou? As empresas, para um buraquinho muito pequenininho, vão lá e jogam muito asfalto, fazendo com que a necessidade de recapeamento, né, seja mais frequente, e elas sequer limpam a rua, não tiram sequer as folhas, o lixo da rua antes de colocar o asfalto em cima, o que faz com que ele quebre rapidamente. Qual que é a minha proposta? Vamos mudar o modelo de contrato, fazer como se faz na cidade de Salvador. A empresa, ela é responsável pela manutenção, pelo cuidado, pela qualidade do asfaltamento e da rua. Ou seja, quanto menos ela precisar fazer manutenção, quanto menos asfalto ela precisar gastar, mais lucro ela vai ter. E então o incentivo econômico daquela empresa é que a rua esteja o mais bem cuidada possível, que a manutenção seja a mais duradoura possível, para ela não precisar fazer manutenções recorrentes e a gente não ter esse caos na cidade de tantas obras acontecendo simultaneamente, atrapalhando tanto o nosso trânsito. Como o senhor mesmo disse no início, o senhor se projetou nacionalmente, e principalmente em São Paulo, em função da sua posição, dos protestos contra o governo Dilma Rousseff, inclusive contra o Bolsa Família. Eu queria entender como é que o senhor pretende enfrentar o problema da pobreza na cidade mais rica do país, uma pobreza que está escancarada nas ruas, nas favelas, na forma indigna que tantas pessoas vivem hoje na cidade de São Paulo. Só fazer uma correção, Simone. Nunca houve manifestação contra o Bolsa Família. Não. Né? Na realidade, o Bolsa Família ele é um programa liberal. A ideia de renda mínima universal é a ideia do Milton Friedman, um economista da Escola de Chicago. O senhor é a favor do Bolsa Família? Nenhuma. Então corrigindo. E foi arquitetado, inclusive, pelo economista Ricardo Paes de Barros, que é um liberal, conhecido como um liberal dos pobres, não é? Qual que foi a medida estatizante, esquerdista, burocratizante que o governo tentou utilizar para combater a fome e que fracassou, em contraposição à ideia liberal de renda mínima universal do Bolsa Família? O Fome Zero. O que foi o Fome Zero? Era o próprio governo, contratava as empresas para fornecer a comida, contratava os caminhões para fazer o transporte, fazia uma secretaria, uma diretoria para fazer aquela distribuição, e isso não funcionou. Primeiro, porque você não sabe qual que é a necessidade daquela família, quais são os alimentos que aquela família mais quer consumir, quais são os produtos de higiene pessoal que são mais urgentes porque aquela família precisa adquirir. E o Bolsa Família vem no sentido inverso. Ele dá a liberdade para a família escolher quais são os produtos que ela quer adquirir. E é esse tipo de linha de programa social que eu defendo para erradicar a miséria na cidade de São Paulo, que hoje já atinge, na minha avaliação, é o segundo maior problema da cidade. O primeiro é a segurança pública, que está um caos, e nos bairros, dos bairros mais ricos aos bairros mais pobres e periféricos na cidade de São Paulo, é a reclamação número 1 que eu escuto. Mas a assistência social... Mas essa é uma atribuição, o senhor mencionou a violência, isso é uma atribuição do Estado, principalmente, não da Prefeitura. Hoje em dia, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu as guardas municipais como forças de segurança pública, o município também tem um papel fundamental no enfrentamento da segurança pública. E digo mais, no estado de São Paulo, sobre a mesma Polícia Militar, sobre a mesma Secretaria do Estado de São Paulo, conduzida pelo deputado Guilherme Derrite, meu colega, que reputo tem feito um excelente trabalho, cidades do interior têm tido melhoras nos indicadores de segurança pública que a cidade de São Paulo não tem tido. Pelo contrário, a gente está batendo recorde de furtos de veículos, de assaltos, né? Antes você tinha medo de andar com o celular na rua. Hoje você tem medo de andar com o celular dentro do seu carro, que vão quebrar o vidro e vão levar. Então, assim, a situação fica cada vez pior. Mas voltando para a sua pergunta em relação à assistência social, eu defendo que você tenha uma bolsa municipal, mas que ela seja condicionada a uma série de medidas que vão ajudar aquela família a se tornar independente dos programas sociais, tanto do governo federal, como do governo municipal. Mas o primeiro ponto... Como o quê? Como, por exemplo, ser acompanhado por um agente comunitário de saúde. Hoje a gente tem muitos problemas na cidade de São Paulo, na saúde, com diabetes e também com colesterol. E esse é um problema que nunca precisaria chegar na média e alta complexidade da rede do SUS. Ele poderia ser, com uma orientação nutricional, ser solucionado e com acompanhamento de agentes comunitários de saúde, que eu pretendo fortalecer e pretendo ampliar as equipes e melhorar a remuneração, para que eles façam esse acompanhamento da saúde das famílias, que é fundamental do ponto de vista econômico também. Não é apenas a saúde, que é um ponto principal, né, para a vida das famílias paulistanas,
mas também, né, para que aquela família tenha condições do filho frequentar a escola e, diferente do que faz o Bolsa Família, que só exige a matrícula, eu vou fazer a exigência de que se você quer receber essa bolsa extra da cidade de São Paulo, o seu filho precisa ter assiduidade, ele precisa estar na sala de aula. Eu fui presidente da Comissão de Educação, sei que hoje a gente tem 56% de analfabetismo infantil, 56%, isso é uma tragédia humanitária. Essa família nunca vai sair da miséria e nunca vai sair da pobreza se o sujeito nunca aprender a ler e escrever, ele não vai nem entrar no ensino médio, quanto menos no ensino técnico, menos ainda numa faculdade. Então, você vincular o programa social municipal à assiduidade e ao desempenho em sala de aula, né, ou seja, o aluno precisa ter boas notas e a gente precisa ter um indicador municipal de educação, que hoje não existe, ou seja, a educação na cidade de São Paulo ela é pilotada às cegas. A gente não sabe se está funcionando, se não está funcionando, se os alunos estão tirando boas notas, se estão tirando más notas. A gente não tem um indicador municipal de educação, tanto para o Fundamental 1 como para o ensino infantil, que é o mais importante. Do 0 aos 6 anos de idade, o sujeito chamado Heckman ganhou o prêmio Nobel por justamente demonstrar a importância da primeira infância para a formação da capacidade cognitiva do indivíduo. 85% do nosso cérebro se forma na primeira infância. E hoje você não tem os brinquedos certos para estimular a inteligência dessa criança, você não tem, né, o acesso a produções audiovisuais, a filmes, a desenhos que também vão incentivar essa criança, aos jogos, a games. Eu aprovei agora no Senado Federal o Marco Legal dos Games, que ajuda, contribui para o ensino de matemática, de geografia, de história, de inglês e que engaja os alunos, né? Uma das maiores razões de evasão escolar é a falta de interesse na aula, é a falta de interesse na metodologia de ensino, e isso a gente consegue ajudar a solucionar com a implementação desses games. Além disso, aplicar em São Paulo uma experiência que eu vi em Singapura no ano passado. Escutar a iniciativa privada para saber qual é o tipo de mão de obra que ela está precisando para que ela seja treinada, para que a gente treine essas famílias que vão receber essa bolsa extra e elas possam se tornar independentes economicamente. O que acontece hoje? A prefeitura e o Estado... Mas não tem um direcionamento aí também? Você tem que estudar tal coisa porque é isso que as empresas estão precisando. Me fez lembrar, por exemplo, como acontece em Cuba, que as faculdades têm o limite de vagas de acordo com a necessidade do mercado. Mas o senhor é de direita, Vamos né? lá. Pegamos um exemplo de esquerda. Não, primeiro que a faculdade de Cuba não é para necessidade de mercado, porque nem mercado lá tem. Não, mercado, mas o senhor entendeu, né? A necessidade de médicos nos hospitais, de professores de tal área. O meu ponto é o seguinte, muito diferente do regime socialista, ninguém é forçado a nada, né? As pessoas são livres, primeiro, para escolher dentre os cursos em que há demanda, qual curso que essa pessoa vai fazer. Não adianta o poder público conceder um curso que não há demanda, porque ele está só criando uma estatística de uma pessoa que não vai exercer nunca aquela profissão, porque ela nunca vai ser empregada. Então, não se trata nada de... Aliás, pelo contrário, Singapura é o lugar que tem o melhor índice de liberdade econômica do mundo inteiro, né? E trabalha com o poder público dialogando com a iniciativa privada, dialogando com as demandas de mercado. E por que isso nunca funcionaria no regime socialista? Porque no regime socialista não tem preço. Você não sabe qual é a oferta, qual é a demanda. Na União Soviética, eles usavam para fazer a economia planificada os catálogos dos Estados Unidos, de preços dos Estados Unidos. E isso gerou o colapso, porque é muito mais fácil, parece até um contrassenso, mas é muito mais fácil você lançar um foguete no espaço do que você ter a logística necessária para distribuir toalha ou papel higiênico, numa economia planificada em que você não tem os dados do quanto as pessoas querem consumir, do quanto as pessoas querem trabalhar para vender aquele bem de consumo. Então, voltando, profissionalizar essas pessoas nas profissões em que há demanda, com essa bolsa extra de R$200 por família, para além do que ela já receberia de programa federal e estadual. Agora, existe um problema grave na cidade de São Paulo que desde 2014 o cadastro único não é atualizado. Ou seja, tem centenas de milhares de pessoas que recebem o benefício que não deveriam receber e outras centenas de 700 mil pessoas, né, que deveriam receber e não recebem, por uma mera falha de atualização de cadastro por parte da prefeitura. Então, todas essas ações, junto com uma política forte de habitação, né, eu vi em Salvador 2 projetos que para mim são excelentes. Um é o Morar Melhor, que é aquelas pessoas que moram em moradias precárias. Na cidade de São Paulo são cerca de 370 mil, que a prefeitura disponibiliza, né, uma reforma na casa daquela pessoa, no local que aquela pessoa entende que é o mais importante de se fazer uma reforma. Eu preciso reformar meu banheiro, preciso reformar meu quarto, preciso reformar a minha sala. Né? A própria pessoa decide qual que é o melhor lugar para se fazer aquela reforma e a prefeitura disponibiliza os recursos para a reforma acontecer. Do outro lado, o problema é de quem não tem moradia. Né? Você fazer uma parceria com a iniciativa privada para poder conceder casas para todos aqueles e a cidade de São Paulo já tem imóvel suficiente para isso, ela não precisa adquirir um imóvel sequer.
só com o que a gente já tem hoje com o poder público, sem gastar um centavo, que não seja com os gastos de reforma desses imóveis, a gente consegue fazer uma política de habitação com, no mínimo, geladeira, sofá, cama, fogão, para que essas pessoas possam viver uma vida digna fora das ruas, que também eu pretendo adotar uma política de todos vão ter a oportunidade de ter moradia e ninguém tem o direito de privatizar o espaço público no seu interesse próprio. Eu não posso simplesmente decidir colocar uma barraca no meio de uma praça ou no meio de uma rua ou na frente da casa de uma pessoa, porque aquele espaço é público, aquele espaço é de todos. Mas aí se não tem ainda a casa, como é que tira a barraca da pessoa? Aí o meu ponto vai haver a casa, vai haver a moradia, a pessoa vai ter essa alternativa. Não é que ela não vai poder existir na cidade e não vai ter nenhum espaço para ela. A prefeitura possui a capacidade de dar moradia para todos aqueles que hoje, na cidade de São Paulo, não as têm. Vamos falar de Cracolândia, um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Isso é assunto de segurança pública ou é um assunto de saúde pública na sua gestão? De saúde, de segurança e de assistência social, né? São os 3 pontos, porque você tem, de um lado, os traficantes, né? E a gente tem descoberto com a Operação Verão no estado de São Paulo que boa parte da droga que chega na cidade é refinada no litoral, então a gente precisa declarar, e isso eu tenho completa convicção da prefeitura declarar guerra ao PCC, que hoje domina a cidade de São Paulo, principalmente com seu maior símbolo sendo a Cracolândia, integrando a Polícia Militar com o que eu defendo, que seja criada a Polícia Municipal, a Guarda Civil Metropolitana ser transformada em Polícia Municipal, inclusive para dar mais segurança jurídica nas abordagens de fundada suspeita, para quando você tem apreensão de droga, para quando você prende um assaltante, para quando você prende um sujeito que está contrabandeando ou o que quer que seja, depois essa apreensão não ser anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, como tem acontecido, integrar com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e com o Ministério Público para ter uma força-tarefa anticrime organizado, como foi feito na Itália contra as máfias, foi muito bem sucedido. Tenho defendido também, né, leis federais, projetos de leis federais para que a gente endureça o combate ao crime organizado e acho que integrando essas forças e criando inclusive um centro municipal de inteligência para fazer o enfrentamento, a gente pode ajudar a cortar essa distribuição da droga, porque o Brasil é o país do mundo que mais consome crack. Entre todos os países do mundo, nós somos os maiores consumidores de crack e esse crack não cai do céu. Há uma rota do tráfico em que a gente precisa e deve combater. Agora, nós temos outra questão também, o usuário, que é refém, né, do traficante. Esse usuário, ele não possui, o sujeito que está viciado em crack, ele não tem mais, né, o pleno controle das suas faculdades mentais, ele não tem mais autonomia de vontade. E o que diz a lei nesses casos? Só que falta coragem e vontade política por parte da prefeitura para a gente fazer esse enfrentamento. Internação compulsória. A legislação hoje já permite, eu não preciso mudar nada na lei federal, para eu internar compulsoriamente o sujeito que não tem mais controle sobre si próprio, porque isso gera muita chiadeira de ONGs de direitos humanos por parte de setores do Ministério Público, só que fato é que não existe o direito humano de se matar fumando crack, não existe o direito humano de você degradar ou invadir ou furtar, né, um estabelecimento comercial, não existe o direito humano, como eu tive recentemente na Cracolândia, escutando o caso da dona Marlise, que usuários de crack acamparam na frente da casa dela. Ela tem uma filha com transtorno de espectro autista que ficou 3 meses inalando fumaça de crack. Ela ia na prefeitura reclamar, a prefeitura falava para ela buscar o Ministério Público. Isso não tem que existir. É competência da prefeitura e ela precisa ter a coragem de fazer a internação compulsória. Por que não é feita hoje? Porque o prefeito sabe que recebe processo se fizer isso e porque os médicos não têm a segurança de dar o laudo que permite a internação compulsória, porque depois eles próprios são processados. Então, o que eu defendo nessa situação? Que a prefeitura defenda em juízo, que a prefeitura arque com os custos judiciais dos processos contra os médicos, porque eles estão exercendo a profissão deles, né? E não é justo que eles tirem do próprio bolso, né, algo que, por exercer uma função de interesse público. Então, eu defendo a internação compulsória, já enviei 5 milhões de reais em emendas parlamentares para a vacina contra o crack, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estive lá, ela é extremamente promissora para combater a dependência química, né, e a abstinência do uso do crack, para libertar essas pessoas e voltar e trazer a dignidade de volta para as suas vidas. E também trabalhar na rede de atenção de saúde mental da cidade de São Paulo, que não é um problema apenas da Cracolândia, mas também em relação a álcool, a outras drogas e mesmo ansiedade, depressão, insônia. Hoje você tem mais de 40% da população que possui esses problemas de saúde mental e a nossa rede de saúde, se o SUS já tem problemas estruturais na atenção primária, na saúde mental é ainda pior. E eu digo isso porque eu precisei de atendimento de saúde mental na rede municipal da cidade de São Paulo, no SUS durante muito tempo. Ansiedade, depressão, pós o falecimento do meu pai, né, foi um baque muito duro para mim, porque
ele era a minha maior inspiração, ele era, enfim, meu herói, era a pessoa que eu fazia tudo para dar orgulho para ele, para que ele visse, e eu não sentia mais vontade de fazer nada, de viver nada, se não fosse para ele ver. Se ele não está aqui para ver, não fazia mais sentido para mim. E eu vou ser atendido numa rede municipal, e assim, uma demora gigantesca, mesmo quando você é atendido, você é maltratado, não tem uma estrutura mínima, tá tudo caindo aos pedaços. Então, o problema que eu passei, muitas outras pessoas passaram, muitas pessoas estão passando nesse exato momento e não tem uma estrutura básica de atendimento psicossocial, né, na cidade de São Paulo. Né, o número de leitos de álcool e drogas, para você ter uma noção, é menos de 200. 200, estou falando de 200 mil, 200, né, para uma cidade de 12 milhões de habitantes, é uma piada de mau gosto a gente ter esse nível de atendimento. E há também a questão dos moradores de rua, que não tem problema de vício, mas que precisam ser reintegrados na sociedade, porque... E eu tenho estudado muito isso com a professora Laura Miller, do INSPER, que é uma especialista no assunto, e tem me ajudado no meu plano de governo, que o crescimento, né, na população de rua está muito ligado, né, e você não conseguir diminuir esse número de moradores de rua está muito ligado a você reinserir essa pessoa na sociedade com o ensino, com trabalhar mecanismos psicológicos de recompensa e de reintegração na sociedade, com um programa de casas modulares. O que são as casas modulares? Você, primeiro ponto, né, o conceito até americano de housing first. Primeiro você tira a pessoa da rua, você tira daquele ambiente, porque quanto mais tempo ela passa na rua, menor a probabilidade dela querer sair da rua em algum momento, ainda que você ofereça uma casa para ela. Então, primeiro ponto, tirar do ambiente da rua. Ensinar regras básicas de convívio social. A altura, a distância entre as pessoas, coisas que a gente parece óbvio, mas a pessoa que fica muito tempo na rua perde essas noções, né? De autocuidado, de escovar os dentes, de higiene pessoal. E aí você tem 3 casas diferentes em que, dependendo do nível, né, de reinserção social que essa pessoa está, você consegue transferir para outra casa. Tem até uma cerimônia de graduação para que essa pessoa seja recebida literalmente com tapete vermelho na nova casa que ela vai ser encaminhada para conviver com outras pessoas, para no final você ter, né, um ensino técnico profissionalizante para inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, são as 3 frentes de ação de enfrentamento à Cracolândia. Justamente falando desse tema, o que o senhor acha, como é que o senhor avalia o trabalho do padre Júlio Lancelotti? O senhor conhece o trabalho dele? O senhor já esteve ali em contato? O senhor já foi conhecer pessoalmente? Nunca tive em contato, me preocupam as denúncias graves que existem contra o padre, inclusive a perícia que foi feita ali atestando, né, segundo os peritos, a veracidade de um vídeo em que ele estaria ali se masturbando em frente ao menor de idade. É uma coisa que eu vejo com grande preocupação, né, a exploração da miséria, ainda mais recentemente, quando nós tivemos denúncias graves ali na Ilha de Marajó, saber que coisas desse tipo podem estar acontecendo aqui na cidade de São Paulo, logo abaixo dos nossos olhos, é uma coisa que me assusta e que eu vejo com bastante receio. O senhor concorda com aquela expressão que o seu ex-colega de MBL, Arthur Duval, que depois foi cassado na Assembleia Legislativa, dizia em relação ao padre, cafetão da pobreza? Sim, acho que infelizmente todos os indícios demonstram que há esse tipo de prática nefasta por parte dele com o vídeo que foi periciado. Deputado, transporte público, o senhor é a favor de corredores, bilhete único, tarifa zero, que nem o atual prefeito defende? Sou contra a tarifa zero, acho que é um modelo que só dá mais dinheiro para empresas de ônibus de péssima qualidade, com péssimo serviço, com rotas com os mesmos grupos econômicos que dominam o transporte público na cidade de São Paulo há décadas, né? São 3 ou 4 grupos que vencem, né, as licitações todas as vezes em que há essa competição. E na minha avaliação, primeiro ponto, transporte tem muito a ver com a necessidade de se transportar, ou seja, por que você tem mais trânsito, por que você tem mais pessoas utilizando o transporte público ou mesmo o transporte individual? Porque elas não moram perto o suficiente do seu trabalho, não moram perto o suficiente do seu lazer para poder fazer isso com mais facilidade andando, como acontece em várias das grandes metrópoles, né, ao redor do mundo. Não pode ir de maneira mais... ter um deslocamento muito menor, por exemplo. Né, foi feito um estudo recente para mostrar que por dia um sujeito que mora em Pinheiros, né, gasta no transporte público cerca de 20 minutos. Né? E quando você vai comparar com um sujeito que mora na periferia da cidade de São Paulo, isso já salta para mais de hora, né? Todos os dias, né, em razão da distância. Muitas vezes o sujeito mora na periferia, mas a maior parte dos empregos na cidade de São Paulo estão no centro expandido. Então o que eu defendo? Sejam feitas moradias populares no centro expandido da cidade de São Paulo, que você tenha, né, um adensamento da cidade. A cidade de São Paulo é muito menos densa, né, do que Tóquio, é muito menos densa do que Nova York, é muito menos densa do que Barcelona, é muito menos densa do que Buenos Aires, e isso faz com que as pessoas morem mais longe do trabalho, morem mais longe do lazer, não consigam fazer as coisas pegando poucos minutos de transporte público ou mesmo andando a pé, que a gente tenha
uma revisão do plano diretor e da lei de zoneamento para que haja o chamado, e isso inclusive contribui para a segurança pública, o uso misto de imóvel, que é quando você tem o comércio embaixo e as moradias em cima, facilitando que aquela pessoa possa ir ao mercado a pé, possa ir a um restaurante a pé, possa ir a uma loja de roupa a pé, tirar essas restrições de comércio que existem hoje, fazendo com que avenidas inteiras só tenham, sei lá, loja de colchão, né, por causa das proibições de leis municipais. Então, aquecer a economia urbana e diminuir a necessidade, né, desse deslocamento tão grande pela cidade que causa tanto trânsito e causa tanto transtorno na vida das pessoas por meio dessa revisão. E o outro ponto é quebrar esses oligopólios do transporte que a gente tem na cidade hoje, né? São os mesmos grupinhos que dominam o transporte, prestam um péssimo serviço a um preço muito caro. E aí qual que é a minha ideia? Mas todo candidato diz isso antes da eleição, quando chega na prefeitura? Pois é, agora eu vou te falar como eu vou fazer isso, que é o mais importante. Por favor. Separar a licitação, a disputa da operação da disputa do risco de capital. Ou seja, hoje a mesma empresa que compra o galpão, que compra os ônibus, ela precisa operar, né, a linha com o motorista e com o cobrador. O que se faz no mundo desenvolvido para gerar mais competição? Você separa essas duas competições. Uma empresa, ela é responsável pela garagem, é responsável pelos galpões, e a outra é responsável pela operação. Por quê? Existem muito mais pessoas, muito mais empresas com capacidade financeira de operar do que de fazer um investimento de capital. Se você tira essa venda casada, você aumenta muito, inclusive pode trazer empresas de fora do país, e eu tenho muito contato com empresas japonesas e com o governo japonês que tem interesse de investir, que tem interesse de operar no Brasil, mas não operam por causa dessa venda casada que a gente tem no nosso transporte público. Então, separando essas duas competições e proibindo a empresa que investe no capital de operar as linhas de ônibus, a gente consegue reestruturar as linhas, a gente consegue ter o básico no ônibus hoje para uma grande capital, que é ter o Wi-Fi, que é você ter o carregador de celular, que é você ter o ar-condicionado, conforto, né? O conforto mínimo, né, que é merecido pelo cidadão, gerando essa abertura, inclusive internacional, de concorrência entre as empresas. Deputado, o senhor justamente está no seu segundo mandato como deputado federal, esse segundo mandato pelo União Brasil, mas a sua candidatura parece um pouco incerta dentro do seu próprio partido hoje, dentro do União Brasil. Tem aliado jogando contra o senhor nesse desejo seu de ser prefeito, pelo menos candidato à Prefeitura de São Paulo? Há uma disputa dentro do partido, né? Tem, por exemplo, o presidente do partido, Antônio de Rueda, o secretário-geral ACM Neto, que apoiam a minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nós temos o vereador Milton Leite aqui na cidade, que apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. E, inclusive, eu devo me encontrar muito em breve com o vereador Milton Leite para que a gente organize as prévias do partido, para que a gente decida, né, o apoio. Eu tenho plena convicção de que a maioria do partido, né, tanto na Executiva Nacional, na Executiva Estadual, no final das contas, a decisão será por ter uma candidatura própria, até para o partido passar a ter rosto, passar a ter ideais, passar a ter voz no debate nacional, coisa que hoje não tem. Então eu tenho plena convicção de que, apesar dessa disputa interna dentro do partido, não só eu vou ter a nomeação, como uma vez que eu tenha a nomeação, todos vão me apoiar, inclusive aqueles que hoje apoiam a reeleição do prefeito. O vereador Milton Leite é um aliado de primeira hora do atual prefeito Ricardo Nunes. As pesquisas mostram que, se o senhor não estivesse concorrendo, né, nesse cenário sem o senhor, o atual prefeito tem mais chance numericamente de vencer a eleição. O senhor acha que isso é um ponto de pressão para a eventual retirada da sua pré-candidatura? Na realidade, as pesquisas não dizem que o prefeito teria mais chance de vencer. As pesquisas dizem que a maior parte das minhas intenções de voto iriam para o prefeito. Agora, outra Datafolha diz que numericamente ele passa o candidato Guilherme Boulos se o senhor não estiver no Senado. Agora, outra parte significativa das minhas intenções de voto vão para a Tabata Amaral, porque nós dividimos o eleitorado jovem. E a Tabata, não tenho a menor dúvida de que apoiaria, eventualmente, num segundo turno, o deputado Guilherme Boulos, né, para a Prefeitura de São Paulo. Então, o senhor apoiaria Ricardo Nunes? Deixa eu esclarecer. Eu não acredito que a minha retirada de candidatura beneficiaria, né, o prefeito Ricardo Nunes. Pelo contrário, eu acho que até poderia atrapalhá-lo nos seus planos, porque ele poderia, né, o campo da direita ou da centro-direita poderia perder com a deputada Tabata trazendo parte dos votos da juventude de centro-direita para a candidatura de Guilherme Boulos. Aí você me pergunta se eu apoiaria Ricardo Nunes no segundo turno, eu só trabalho com a hipótese de eu ir para o segundo turno. Certo. Bom, vocês dois são políticos de direita. Eu sou político de direita. Ricardo o prefeito Nunes Ricardo Nunes não só não é de direita, como ele próprio disse que é uma pessoa de centro.
e foi base do governo Haddad na cidade de São Paulo, sempre bom lembrar. Pois é, mas agora ele também está se aproximando de Bolsonaro, que é o símbolo da direita no Brasil. O que só mostra que ele não é um sujeito de direita, né? Que só mostra que, na realidade, ele, quando foi conveniente, esteve com Haddad, e agora que é conveniente para ele, quer estar com Bolsonaro. Nós, antes da entrevista, conversávamos, né? O senhor nasceu em Salto, no interior de São Paulo. O senhor morou em Limeira, o senhor estudou em Santo André e morou em Santo André, né? Quando o senhor estudou economia, Federal né? do ABC, isso. Na Federal do ABC. E desde os seus 19 anos o senhor está em Brasília? Não. O senhor foi eleito a primeira vez? Eu fui eleito com 22 anos. Com 22 anos. O senhor viveu muito tempo fora da cidade de São Paulo, né? Estou correta. O senhor acha que o senhor está preparado, o senhor conhece a cidade o suficiente para ser prefeito de uma cidade tão importante, dinâmica, e que tem uma importância nacional e no próprio, né, na própria América do Sul? Não tenho a menor dúvida, né? Primeiro que sou eu o único que tem um plano de governo pronto nessa etapa do campeonato, todos os outros ainda estão em elaboração. Segundo que, né, toda a minha trajetória política foi construída na cidade de São Paulo, desde as manifestações pelo impeachment até o mandato de deputado federal. Eu não me mudei para Brasília, né? Eu preciso ir a Brasília todas as semanas para frequentar as sessões, mas eu moro na cidade de São Paulo. O senhor mora onde aqui em São Paulo? Eu moro no Campo Belo. Já morei em Interlagos, já morei na Bela Vista e, aliás, na Bela Vista já fui assaltado 4 vezes, né? É uma das razões pelas quais eu acho que a segurança pública é o principal assunto, é a principal preocupação do cidadão paulistano, de todos que moram na cidade de São Paulo de maneira geral. Então, estudei e viajei o Brasil e o mundo para trazer as melhores propostas para a cidade de São Paulo. Rodei toda a cidade de São Paulo, todos os 78 distritos em que a cidade está dividida. Eu rodei, eu escutei os comerciantes, escutei os moradores para conhecer as principais preocupações. Então, eu não tenho a menor dúvida de que não só estou preparado, sou mais preparado para assumir a cidade de São Paulo. O senhor poderia citar um projeto que o senhor tenha conseguido aprovar na Câmara Federal, que o senhor poderia trazer para uso da cidade de São Paulo, que possa trazer desenvolvimento para a cidade? Bom, falamos de segurança, aprovei no ano passado o aumento de pena para furto, roubo e receptação, que é o grande incentivo econômico para o assalto, né? Se você não tem quem receba e quem vai vender aquele produto de crime, e se você mantém na cadeia quem coloca a arma na cabeça do cidadão, você diminui, né, o número de crimes cometidos, como a gente já observa, né, em parte do mundo desenvolvido ou até no subdesenvolvido, que tem leis mais rígidas do que o Brasil e que consegue melhores resultados na segurança pública. Um marco legal das startups também, eu pretendo criar um porto digital no centro da cidade de São Paulo para revitalizar a cidade, como foi feito há décadas atrás em Recife, você trazer empresas de tecnologia e você formar programadores e você formar designers para já sair com um ensino técnico profissionalizante, indo para o mercado de trabalho, recebendo salários, os excelentes salários que essa indústria paga. Mesmo no plenário do Senado, né, como eu disse antes na entrevista, aprovei o marco legal dos games, que é a indústria que mais cresce no Brasil, depois da agroindústria. A gente está falando não de entretenimento, não de joguinho para criança, mas de 120 milhões de brasileiros que já jogaram ou jogam algum jogo eletrônico e que isso gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Para você ter uma noção, hoje a indústria de games ela é maior do que o cinema e do que a música somados. É uma indústria gigantesca, bilionária, né, de mais de 1 trilhão de reais no mundo inteiro, no Brasil, multibilionária e que tem uma capacidade muito grande de gerar emprego e renda na cidade de São Paulo, que na minha avaliação deveria ser o polo dos games e da tecnologia, mas infelizmente está muito atrás. Isso inclusive ajudando a revitalizar o centro histórico, como foi feito em Recife. Nós podemos trazer um porto digital para São Paulo para revitalizar o centro, trazer vida, trazer segurança, trazer iluminação, trazer limpeza, trazer escolas técnicas e empresas, restaurantes, bares e tudo que decorre da criação de um porto digital para melhorar a cidade de São Paulo. Então, há vários projetos que aprovei em âmbito federal. Quando fui presidente da Comissão de Educação, aprovei o reajuste no valor da merenda, né, que era de centavos para cada estudante, não dava nem para comprar um chiclete com que era repassado pela União, né, e nós conseguimos, assim, depois de uma década, sem que ninguém tivesse feito isso, aprovamos esse reajuste e a Bolsa Permanência também para os alunos de universidades públicas que não têm condições de pagar suas despesas pessoais, mas conseguiram passar na universidade e muitas vezes não conseguem estudar pela falta de reajuste na Bolsa também, mais de uma década sem reajuste que nós aprovamos, duas medidas para a educação que afetam diretamente a cidade de São Paulo. Nessa questão da educação, o senhor é a favor do Celso no modelo como ele é, o turno integral? Como é que é o seu raciocínio, o seu pensamento em relação a isso? Eu acho que você poderia estender, né, os turnos, inclusive você ter a abertura, né, aos finais de semana. Aliás, é uma demanda que eu escuto muito em vários bairros, principalmente da periferia, né? Muitas vezes eu tenho que buscar o meu filho às 17 horas, mas primeiro que
às vezes eu saio do trabalho às 17 horas, sou dispensado do trabalho às 17 horas. E mesmo quando eu sou dispensado antes, não dá tempo de chegar até a escola do meu filho. Então, acho que estender esse turno e deixar de tratar o ensino infantil como depósito de criança, que é o que é feito hoje não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, fazer com que você tenha atividades para já, aos 6 anos de idade, a criança já está bem encaminhada para a alfabetização, para você já ensinar operações básicas de matemática, para você ter atividades lúdicas e os brinquedos voltados, como eu coloquei do estudo do Heckman, o Prêmio Nobel, para que essa criança desenvolva o seu cérebro, né, com mais consistência, né, e que a gente tenha também 2 programas que eu defendo muito. Primeiro, um bônus para os professores e para o diretor da escola em relação ao aumento de assiduidade, né, se os alunos estão indo na sala de aula, e a desempenho, se as notas são satisfatórias, são boas o suficiente, digna da maior cidade da América Latina. E um outro programa que eu tenho defendido até para estimular os estudantes e também para mostrar para os estudantes da periferia que eles têm a perspectiva de conquistar o mundo, é algo que foi feito na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que é o programa Sonho Grande, né? Os melhores alunos da rede vão para a NASA e vão para a Disney. Coisa que, assim, a maior parte dos estudantes da nossa rede pública sequer tem a noção de que isso é possível para a vida deles. Só de você dar essa perspectiva, eu digo isso porque quando eu era criança, você tinha um concurso de redação que você ia conhecer os estúdios de uma TV local. E eu escrevi, assim, dezenas de redações para esse concurso. Nunca passei, nunca conheci os estúdios dessa TV. Mas o tanto que eu escrevi, o tanto que eu aprendi a ler e a escrever, né, com qualidade, com consistência, me ajudou para o resto da minha vida a desenvolver a minha carreira profissional. E eu não tenho a menor dúvida de que esses alunos também vão ter essa mudança na vida deles. Então, os melhores alunos de São Paulo também vão para a Disney? Vai mandar para a Disney conhecer o Mickey? Exatamente. Bom, o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, do qual o senhor faz parte, tenta se firmar como um partido, tenta ser um partido político, né? Tenta ter autorização para ser um partido político. E é de se esperar que quando isso se torne realidade, o senhor migre para o MBL como partido político. Não será por essa certeza que dentro do seu próprio partido o senhor tenha talvez hoje um pouco mais de dificuldade de impor essa sua vontade, esse seu desejo de mostrar a sua capacidade como candidato à Prefeitura de São Paulo? Porque eles sabem que na hora que o MBL virar partido, o senhor cai fora? Não, acho que são dois temas diferentes. A disputa do União Brasil envolve o protagonismo nacional do partido, ter um posicionamento, ter o candidato, participar do debate nacional, ou fazer parte da base do prefeito e continuar ser um partido que não tem projeto próprio, que não tem projeto majoritário. Sem dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa que dentro da política aprendi que a palavra e a lealdade são 2 coisas fundamentais, né? E a gratidão em conseguir a nomeação por parte da maior parte dos filiados do partido e a dívida que eu terei com esses filiados, não estou falando de dívida de pagar boleto, não, estou falando de dívida moral, política, claro. Isso sem dúvida nenhuma, gratidão, a gratidão por isso, eu vou carregar ao longo do resto da minha trajetória política, e a gente sabe que a política tem altos e baixos, o mundo na política dá muitas voltas e muitas pessoas, né, nos momentos mais difíceis, precisam de políticos que tenham essa lealdade, que tenham essa gratidão para defender os seus projetos. Então, não tenho a menor dúvida de que hoje o apoio que eu tenho tido do Antônio de Rueda e do ACM Neto vai ser, como eles já sabem que eu sou correto desde o início na minha carreira política no Democratas ainda, até hoje, continuando para o resto da minha vida política, que eu não quero que seja o resto da minha vida, porque eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero dar aulas de direito. Quer dizer, o político, quem tem um prazo de validade? Tem um prazo, não sei qual é, mas não é o resto da minha vida, porque eu quero deixar o meu legado na vida pública e algo que eu me orgulhe de contar para os meus filhos, para os meus netos, mas ficar o resto da minha vida na política, acho que eu não tenho saúde mental para isso. O senhor é solteiro? Sou solteiro. Então, para a gente terminar, dentro do que o senhor disse, que o senhor quer deixar um legado, qual é o legado que o senhor quer deixar para São Paulo? Por que o senhor quer ser prefeito da cidade de São Paulo? 2 legados principais. O primeiro, né, a gente acabar com o domínio do crime organizado e do crime desorganizado na cidade de São Paulo. Você poder andar seguro pelas ruas, você ter a certeza, e o policial e o guarda municipal e a polícia municipal ter a certeza de que, se no exercício da sua função, um bandido apontar uma arma para a cabeça de um cidadão e ele matar esse bandido, ele vai ter o respaldo jurídico da prefeitura de legítima defesa de terceiro para cumprir a sua função e para poder combater a criminalidade, além de câmeras com, como eu já disse, o uso de tecnologia na cidade que eu defendo, inteligência artificial. Hoje você já tem em São José dos Campos câmeras que reconhecem
aqueles indivíduos que estão registrados na Secretaria de Segurança Pública do Estado e também no sistema Córtex do Ministério da Justiça, e imediatamente aquele sujeito já é abordado pela polícia assim que há algum registro de alguma ocorrência. Alguém liga, olha, tem uma pessoa aqui com um terno cinza, com um sapato marrom, que acabou de me assaltar na rua. No momento que você coloca sapato marrom, terno cinza, aparece todas as pessoas com essas características na cidade inteira e você consegue mapear a localização dessa pessoa na cidade. Com isso, São José conseguiu reduzir em 70% o número de roubos e 40% o número de homicídios. E o outro legado que eu quero deixar para a cidade é erradicar a miséria. 700 mil pessoas miseráveis hoje na cidade de São Paulo, que não é que são pobres, não, elas estão passando fome, isso aí não vai existir. Miséria na cidade de São Paulo, assim, nós temos orçamento, nós temos imóveis, nós temos estrutura para erradicar a miséria na cidade, para que todas essas pessoas não só saiam da miséria, mas saiam da pobreza e possam ingressar uma classe média robusta, que acho que a cidade de São Paulo merece ter pessoas que tenham dignidade de ter o próprio trabalho, de levar o próprio sustento para sua família e de poder contribuir para a sociedade. Agora, ser prefeito de São Paulo é uma dor de cabeça imensa, né? Todo mundo que é prefeito diz que a demanda é cobrança o tempo inteiro. O senhor está preparado, assim, interiormente para isso, né? Assim, é uma demanda, é abrir muito mão da sua vida pessoal por esse projeto. Eu já não tenho vida pessoal, Simone. Não tem. Eu já sacrifiquei isso lá atrás e estou muito resoluto dessa decisão. E sei que eu tenho, ontem mesmo, né? Eu estava lá até às 23 horas, né, discursando no plenário da Câmara dos Deputados, e eu recebi uma mensagem da minha mãe. Olha, estou acompanhando aqui, assistindo TV Câmara, agora eu vou dormir, te amo, meu filho, gostei muito do que você disse. Então, eu brinco, Simone, que ninguém pode me parar, ninguém pode me causar mal, porque minha mãe me apoia, meus amigos me apoiam, minha família me apoiam, e eles têm orgulho do meu trabalho. E enquanto eu for privilegiado de ter essa família que me ama e que me apoia, tem gente de direita e tem gente de esquerda na minha tem família. Gente de esquerda? Na minha família Kataguiri. Na sua família. Agora, todos eles me apoiam, todos eles me respeitam, todos eles estão lá nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu mais preciso. Então não vão ser problemas políticos ou demandas ou o trabalho que seja que me venha com a Prefeitura da cidade de São Paulo, que eu não tenho a menor dúvida de que eu preciso ter dor de cabeça e eu não posso ter vida pessoal, porque se eu estou me dispondo a ser chefe do executivo da maior cidade da América Latina, eu preciso carregar esse fardo e essa responsabilidade de ter tido a confiança das pessoas e de governar para todo mundo, porque diferente de um cargo legislativo, que eu represento o segmento da sociedade, num cargo executivo eu represento todo mundo, inclusive quem não votou em mim, inclusive quem não votou em ninguém, e é para todo mundo que eu vou governar. Deixa eu ver que eu tive até aquele ímpeto, até de esquerda, apoio o senhor. O senhor acha que essa polarização tão evidente que a gente tem no país vai se fazer presente também na sucessão municipal? Infelizmente, acho que sim, né? Nós temos aí um candidato de extrema esquerda, na minha avaliação, que é o Guilherme Boulos, cujo partido é responsável pela pior administração do Brasil, que é da cidade de Belém. Eu conheço bem, porque minha mãe é paraense, frequentei Belém a minha infância inteira, e é a cidade com a pior avaliação dentre as 100 maiores cidades do país, com dificuldades em contratação de UBS, em questões de lixo. A cidade está literalmente, né, se transformando num aterro sanitário, e não é esse tipo de ideologia e de defesa que eu quero. Ainda mais, por exemplo, agora, recentemente nós votamos tanto o meu projeto que eu falei de aumento de pena de furto, roubo e receptação, como o fim de saidinha para criminosos que matam, que sequestram, que torturam, que estupram, que não passam no exame criminológico, o que eu acho que, de fato, toda a pena deveria ser cumprida dentro da cadeia, e a ressocialização se deveria dar por estudo e trabalho dentro da cadeia, como acontece, por exemplo, no Japão, que é um dos países mais seguros do mundo e com maiores níveis de ressocialização, menores níveis de reincidência do mundo. E, infelizmente, nesses dois projetos, tanto o deputado Guilherme Boulos como o deputado Tabata Amaral votaram contrários. A gente falou de polarização, mas o senhor só atacou o que o senhor definiu como extrema esquerda. Eu passei o resto da entrevista inteira falando da administração. Contra o Ricardo Nunes. Ele é o prefeito. Ok, deputado, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima.